agravável, esquecendo. É uma verdadeira fábrica, certo? Uma usina termoelétrica, como é chamada. Eu levo água até esse local, levo combustível, certo? Ocorre a queima do combustível, o aquecimento dessa água, posteriormente a produção de energia elétrica. Ok? Então, essa é a primeira vantagem, eu poder produzir em qualquer lugar, independente da natureza. Lembrando que eu preciso levar o combustível até lá. A segunda vantagem da termoelétrica é para que ela é utilizada como ela é observada aqui no Brasil. Deixa eu desligar esse ventilador aqui, o bicho com o pé do vidro do cara fazendo barulho. Vamos lá. Então, a segunda vantagem da termoelétrica, pessoal, é o seguinte. Eu posso usá-la, e no Brasil ela é usada principalmente para isso, preste atenção nesse detalhe, como uma espécie de plano B, como uma espécie de emergência, urgência. Como assim, professor? Nós vimos na última aula que quase 70% de toda a energia elétrica consumida, produzida no Brasil, vem de hidrelétricas. Isso faz com que nós tenhamos uma necessidade, uma dependência das chuvas. Para de chover, o nível dos reservatórios baixa. Com isso, dificulta a... Depois eu respondo ele. A energia da sonda da gente vai a... Não, a nossa vem de, a nossa, principalmente de hidrelétrica, viu, Lívia? Principalmente de hidrelétrica, né? As da gente são das hidrelétricas que tem no Rio São Francisco. Aí olha o que é que acontece. Nesse caso das termoelétricas, como eu falei, urgência, uma emergência, é o seguinte, a gente depende das chuvas. Baixa os reservatórios, o nível dos reservatórios baixa pela falta de chuva, por exemplo, a gente começa a ter dificuldade em produzir energia. Porém, a gente tem que funcionar a indústria, tem que funcionar o comércio, usamos energia o tempo todo, estamos usando nesse momento. A dependência da energia é muito grande para o setor econômico e você não poderia ficar à mercê do nível desses reservatórios. A gente não podia ficar refém das chuvas, né? E a gente sabe que por problemas de ordens da problemática ambiental, a gente viu isso no primeiro ano, algumas coisas, a gente tem uma tendência ao clima começar a se alterar, né? As alterações climáticas elas são evidentes. E nós podemos ter um período muito longo sem chuvas. E aí a gente ia ficar sem energia elétrica. Então, o que é que o governo começou a fazer, principalmente dos anos 2000 para cá? Começou a instalar uma grande quantidade de termoelétricas próximo a lugares onde o consumo de energia é muito grande. Por exemplo, aqui na Paraíba nós temos duas termoelétricas, uma na Grande João Pessoa e outra na Grande Campina Grande. Ok? Por que essas termoelétricas seriam o plano B, professor? Quando os reservatórios diminuem o volume, que dificulta a nossa produção de energia nas hidrelétricas, a gente aciona as termoelétricas para suprir essa falta de energia das hidrelétricas. Ou seja, as termoelétricas elas têm uma função de serem ligadas quando se precisar de energia. Ok? Por isso que, às vezes, a nossa energia, de um mês para o outro, ela fica mais cara. Por quê? Porque a forma de produzir energia vai ser muito importante para o preço final lá do consumidor. Ou seja, quando a gente produz a partir das hidrelétricas, a energia é bem barata. A gente discutiu isso, é uma das vantagens dela. Quando a gente passa a produzir com hidrelétricas, o preço aumenta, porque eu estou usando combustível, certo? É uma usina mais cara, às vezes as instalações são particulares, onde se tem a obtenção de lucro, pertencem a grupos, a empresas, no caso. Então, não é só medida governamental, não é só questões de ordem política que deixa a energia cara. A forma como você produz ela deixa ela mais cara.
Professor, Oi? posso falar? Pode sim. Então, por exemplo, vai de acordo com a chuva se num determinado local, se as chuvas tiver maiores, a energia vai diminuir o Isso, preço? isso, 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 isso. Por quê? Porque nós produzimos energia nas hidrelétricas. Então, se chove muito, a gente tem muita água, a gente tem condição de produzir energia o tempo todo barata, certo? Agora, se começa a, a estiagem, né? Começa a parar de chover, a gente produz menos energia mais barata, mas o consumo continua o mesmo. Então, a gente tem que ligar, né? Acionar as termoelétricas para cobrir essa necessidade aí. Então, essas seriam as duas vantagens. Instalação em qualquer lugar, contanto que eu levo o combustível e a água até lá, se não tiver. Citei como exemplo Fernando de Noronha, que tem uma termoelétrica. E a questão de você usar nos períodos em que as hidrelétricas forem insuficientes. Agora vamos para as desvantagens. A primeira delas eu até já citei aqui durante a nossa conversa, que é o preço, certo? Quando eu aciono as termoelétricas, o preço da energia aumenta. A gente sente no bolso. A Lívia fez um questionamento sobre aí. Segundo ponto, a questão ambiental. Você está queimando combustível para produzir eletricidade. E os danos são até maiores do que a liberação de metano lá das hidrelétricas que a gente comentou na outra aula. Que você está queimando carvão mineral, que provoca chuva ácida, com a liberação dos óxidos de enxofre. Você está liberando monóxido e dióxido de carbono, certo? A partir da queima de derivados de petróleo e do gás, que isso aí compromete o aquecimento global, aumenta os índices de poluição atmosférica, certo? Então, ou seja, você queima combustível, então os danos ambientais vão ser bem evidentes e bem simples de entender. Ok? Então, essa é a termoelétrica. Nós temos aí no gráfico lá de vocês, a gente tem hoje 27% da energia elétrica brasileira, certo? A energia elétrica é produzida a partir de energia térmica, certo? Em torno de 27%. Então, é uma boa quantidade, é um bom volume de energia produzida, ok? Então, vamos agora para... Eu tenho uma tabela aí, no livro de vocês tem uma tabela mostrando algumas centrais termoelétricas a carvão mineral no Brasil, certo? Aí situadas no Maranhão, Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará. Professor, o senhor disse que aqui tinha, as daqui funcionam com gás. Por isso, a gente não tem ela nessa tabela. Essa tabela apenas mostra que ainda existem usinas térmicas para a produção de eletricidade usando carvão mineral, certo? Nesse caso, com certeza, essas usinas elas são bem antigas, né? Certo? A gente tem uma carvão aqui perto no Rio Grande do Norte, na divisa com o Ceará, ali onde se produz, onde se explora petróleo. Eles têm uma termoelétrica e usam carvão para produzir eletricidade para poder explorar petróleo. É um moído da bexiga. Ou seja, você usa uma energia, que é o carvão, para produzir uma energia secundária, que é a energia elétrica, para essa energia elétrica ser usada em equipamentos na exploração de petróleo. Então, você gasta energia para poder explorar recursos energéticos, né? É bem complicado esse negócio, acaba se tornando uma coisa bem cara, né? Certo? Vamos lá agora para a segunda parte da aula de hoje, certo? Que é a parte da energia nuclear. Eita, café bom da bexiga. Vamos lá. Então, aqui no Brasil, que a gente tem que levar em consideração a questão brasileira, mas, claro, falando em linhas gerais da fonte, e as coisas, a energia nuclear, a era nuclear, ela começa
na Segunda Guerra Mundial, quando os americanos lançam as bombas atômicas lá no Japão, né, em Hiroshima e Nagasaki, né, em agosto de 45. Então lá se vai 75 anos, não é isso? Desse evento. É aí que começa a era nuclear para o mundo, né? Até então era uma energia que ainda estava dentro dos experimentos científicos, dos laboratórios, etc. Até então a gente não tinha usado essa energia, ela é usada em larga escala, digamos assim, no uso armístico, armamentista aí, no caso da bomba atômica. Porém, a energia nuclear ela começa a ser utilizada, né, a partir disso, em outras coisas, né? Você tem tratamento médico, você tem transporte, você tem a produção de energia elétrica, que é o que a gente está discutindo nessa parte do nosso caderno. Então, vamos lá, a energia nuclear ela consiste na manipulação, certo? Principalmente de dois compostos químicos, né? Podemos dizer assim, elementos químicos, né? Para ser mais preciso, que é o urânio e o plutônio, né? Aí ocorre um sistema, vocês vão fazer essa leitura, certo? Que é a chamada fissão nuclear. Então precisa se entender isso, fissão nuclear, certo? Entender a física da coisa. Fissão é o rompimento, né? Então ocorre o rompimento do núcleo do elemento, daí o nome energia nuclear, certo? Esse núcleo se divide em dois, que se choca com outros dois, que se dividem em outros dois, e isso aí sucessivamente ocorre em fração de segundo milhões de vezes. Né? Ocorre uma reação em cadeia, ocorre o que nós chamamos às vezes de efeito dominó, certo? Mas é mais técnico vocês usarem o termo reação em cadeia. Então, o que é que ocorre? Nessa reação, ocorre a liberação de calor. Então, a gente vai para o mesmo princípio da termoelétrica. Eu tenho calor, esse calor aquece água, essa água produz energia elétrica. Esse vapor d'água produz energia elétrica. Então, é o mesmo sistema. Inclusive, elas são chamadas de usinas termonucleares, né? Ou seja, a temperatura vem de uma fonte nuclear. E esse tipo de energia ele é espetacular. Por que ele é espetacular? Porque a principal vantagem dessa fonte de energia, a principal vantagem dela é a alta capacidade produtiva, é a alta capacidade de produção de energia que você tem. Certo? A gente até fez essa discussão ainda lá no primeiro ano em recursos energéticos. Então, o que é que acontece? Só para você ter ideia, se você queimar 6.000 barris de petróleo, um barril é 152 litros, se eu não me engano, 158, pouco mais de 150 litros, em uma usina termoelétrica, você produz a mesma energia que meio quilo de urânio numa usina nuclear. Então, a capacidade produtiva dela é imensa. A quantidade de energia que se produz numa usina nuclear é enorme. Para você ter ideia, nós temos 2 usinas apenas aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, e essas duas elas produzem energia que chega próximo dos 3% de tudo que a gente produz no Brasil. Então você tem centenas de termoelétricas, dezenas de hidrelétricas de grande porte produzindo energia o tempo todo, e 2 usinas correspondem a 3% do total, certo? Então acaba sendo uma produção muito muito satisfatória, certo? Só pegando aqui o dado aqui para vocês, para a gente ver com mais precisão, quase 2%. Eu disse 3 é 2, viu, pessoal? Perdão aí pela confusão nos números. Então a gente observa que é um meio muito eficiente. E com toda sinceridade, pessoal, é a energia do futuro. É a energia do futuro. Certo? Porque ela é uma energia segura. Pessoal, mas teve explosão tal. Cara, você tem 3 acidentes de grande porte no mundo.
Three Mile Island, nos Estados Unidos, o mais conhecido deles, que é o Chernobyl, lá na Ucrânia, na ex-União Soviética, em 1986, o mais conhecido deles, o mais devastador dos acidentes, certo? É uma das desvantagens da energia nuclear, o risco de acidentes, certo? Só que a coisa ela é muito minuciosa, ela é muito perfeita, é física e química, certo? E matemática funcionando, né? As ciências são exatas, então os erros eles são quase não acontecem. A mão de obra ela é muito capacitada para esse tipo de coisa. E nós tivemos um acidente em Fukushima, no Japão, porque foi provocado por um tsunami. Tá entendendo? Porque até então a usina se mostra muito segura. Alguns lugares do mundo usam muito esse tipo de energia. A França, mais de 80% da energia da França é de fonte termonuclear. O Japão usa muito, Estados Unidos tem muito. O Brasil usa pouco. Nós temos 2 usinas só, como eu falei, gerando pouco menos de 2% da energia. Mas olha que com 2 usinas a gente produz muita energia aí. Então, Licença, você... Munga. Oi. Eu não entendi esse tópico de fissão nuclear. A fissão é a quebra do núcleo. Fissão significa quebra, certo? Então, existe um processo na indústria chamado de enriquecimento do urânio e do plutônio. Ou seja, enriquecer ele é extrair ele na natureza e deixá-lo com condição de produzir energia. Esse fenômeno é chamado, essa prática é chamada de envelhecimento do urânio ou enriquecimento. Então, o que é que ocorre? O núcleo ele se quebra em 2 partes, se choca com outros 2 núcleos inteiros. Esses outros 2 se quebram em outros 2 e você acaba tendo uma reação em cadeia de quebras de milhões de núcleos daquele elemento, e nisso aí é onde é liberada a temperatura. É liberada uma temperatura enorme. Isso ocorre dentro de um equipamento chamado de reator nuclear. Então, o reator nuclear ele é aquecido com esse processo de fissão nuclear, com essa quebra dos núcleos e o choque entre essas partículas. Aí ele aquece, aí esquenta a água e produz energia, como a gente já tinha colocado. Então, a gente tem essa energia aqui no Brasil. Para você ter ideia, a informação que tem até no livro de vocês, que a usina de Angra 1, que foi instalada lá nos anos 70, ela produz energia para 1 milhão de pessoas. É basicamente você ter a grande João Pessoa todinha gastando energia em uma única usina funcionando. Então, a eficiência dela é muito grande. A eficiência dessa energia é muito boa. Por exemplo, sim, então essa é uma primeira vantagem dela, certo? Agora, quais as desvantagens? Aí, velho, é muita desvantagem. Primeiro, o risco de acidente, que eu já falei, certo? O risco de acidente, caso ocorra falhas, erros. Segundo ponto, o preço. É muito caro, certo? É caro a instalação de uma usina nuclear, porque os equipamentos são muito caros, de coisa porque tem que ter segurança, isso é a principal coisa que se busca quando se constrói uma usina nuclear. Então isso torna caro. A matéria que vai produzir energia, a matéria-prima, que é o urânio e o plutônio, a extração, o enriquecimento, o transporte é muito caro também, certo? Os profissionais envolvidos nessa produção energética também é uma mão de obra muito cara, né? É muita gente capacitada da física, da química e de outras áreas, certas engenharias todas aí envolvidas. Então também é muito caro. E ainda você tem o problema do lixo nuclear, aquilo que é gerado dentro da usina, que contém a radiação emitida por esses elementos. Porque esses elementos emitem radiação que provocam graves doenças, principalmente o câncer. Então, o que é que acontece? Se não leva, pode levar à morte, né? Com certeza. Então, eu tenho uma produção energética muito cara, certo? Muito cara. Então, essas fontes que a gente discutiu hoje, tanto a termoelétrica quanto a termonuclear, eles acabam sobrando muito para o consumidor, né? O preço
da energia acaba ficando muito caro. Mas você vai pagar caro, mas aquilo que você busca, eficiência, quantidade de energia produzida, isso aí ela tem de sobra. Certo? É uma das energias das formas de produzir energia mais eficiente que nós temos, sem precisar de questão natural nenhuma, a não ser a exploração do urânio e do plutônio, mas isso aí a gente ainda tem bastante na natureza. A própria técnica do enriquecimento é caro. O Brasil hoje já enriquece seu próprio urânio há tempos, certo? A gente tinha que comprar esse urânio enriquecido ou da Alemanha ou do Japão, certo? Mas principalmente da Alemanha. As nossas usinas, elas são usinas alemãs. A gente comprou da Alemanha, uma renovação que eles tiveram lá, a gente acabou comprando a deles, né? A gente comprou sucata, comprou. De certa forma, a gente comprou usinas que já tinham sido usadas, né? Foram desmontadas lá e trazidas para cá. Então, além de Angra 1 e Angra 2, nós temos ainda uma terceira usina chamada de Angra 3, que ainda está em fase de instalação, não opera ainda não, certo? Angra 1 e Angra 2 funcionam bem e como eu falei para vocês aí, né? Então, no próprio livro de vocês, ele traz aí o ponto negativo, a elevada geração de resíduos nucleares, né, com alto poder de contaminação. Então, esse lixo nuclear contamina solo, contamina água, provoca doenças, né? Essa questão do lixo é o grande problema. O risco de acidente da radiação também, que eu coloquei. O exercício que vocês vão fazer para mim enviar, certo? No final da aula eu vou colocar lá no grupo de vocês do WhatsApp, certo? É uma leitura, um documentário sobre um acidente nuclear que ocorreu em Goiânia aqui no Brasil, não com usina, mas com elementos nucleares. Eu quero que vocês assistam o documentário e me enviem um relatório. Mas depois a gente vê isso lá no grupo. Deixa eu aproveitar ainda o tempo que ainda eu tenho aqui, certo? Então, o grande problema é isso, né? A questão do lixo e desse risco da contaminação. Mas quais pontos eu tenho como positivo, né? Para repetir e concluir essa parte da energia nuclear? A eficiência energética, a matéria-prima bastante disponível, né? O urânio e o plutônio, além de outras pesquisas com outros elementos que ocorrem no mundo todo. Ela não emite gases poluentes, certo? Então, isso é uma vantagem em relação à termoelétrica. Em relação à hidrelétrica também, as hidrelétricas emitem metano, a gente fez essa discussão. As termoelétricas queimam combustível, então ela não emite gás poluente nenhum. Se alguém já viu uma foto, uma imagem de uma usina nuclear, aquela fumaça branca saindo daquilo, ela é vapor d'água, porque o sistema não é totalmente fechado, ocorre uma perda de vapor para dar segurança, ok? Bom dia, Clara. E não existe dependência da questão climática, de chuva, de volume de água, etc. Não tem nada disso. Então, para o que você quer, os pontos positivos dela faz com que as pessoas busquem a produção desse tipo de energia, mesmo colocando o meio ambiente e nós, a população, em risco. Mas, como eu falei, são sistemas muito seguros. Você quase não tem só um minuto, Rália. Você quase não tem acidentes com esse tipo de produção energética ao longo da história. São poucos acidentes. Pode falar. O preço seria muito diferente? O preço? Uhum. Rapaz, sim. Essas fontes, tanto a nuclear principalmente, com algumas fontes alternativas, a eólica, por exemplo, a solar, são energias caras. Por exemplo, a energia eólica ela chega a ser 3 vezes mais cara que a energia da hidrelétrica. Certo? Tem uma série de benefícios, mas o preço é bem complicado. Então, a energia nuclear ela chega a ser também em torno disso, coisa de 3 vezes mais caro que a energia que a gente produz das hidrelétricas, usando a água dos rios. Então, assim, se a gente ampliar o uso dessa energia, a gente precisa com urgência de uma medida governamental de isenção para que a gente pague menos. A gente sabe que esse negócio dessas bandeiras aí acaba sobrando no lombo da gente aí, né? Os últimos 2 meses agora, problema das chuvas aí,
elevou o preço da energia em mais de 30%. E aí a galera em casa também gastando energia nesse isolamento. Mas aumenta muito, viu, Halia? Certo? Agora sim, a Valeu. necessidade de você ter energia para fazer a indústria funcionar, principalmente fazer a economia funcionar como um todo, faz com que o preço seja uma coisa que não se observa. Nem o preço, nem os problemas ambientais. Ou seja, a coisa mais importante do mundo, infelizmente, é o dinheiro. Não existe nada mais importante que o dinheiro. Tudo gira em torno dele, né? Tem aí. A Amanda acordou agora, bicho. Tá com a moléstia, velho. A peste mesmo, bicho. Mas vamos lá. Então, concluindo, a gente viu na aula passada e hoje as 3 formas que a gente produz eletricidade nas chamadas fontes modernas, né? Em larga escala. Aí o que é que acontece? A gente começou a observar que existe um problema enorme nessas questões da geração de energia. Certo? O petróleo é não renovável, o carvão é não renovável, o gás é não renovável. A produção de energia elétrica, por um lado, se for para nuclear, é cara, se for para termoelétrica, é danoso ao meio ambiente, também um pouco caro. A hidrelétrica provoca danos também ambientais, certo? A única vantagem seria ser barata. E a gente fica nesse turbilhão de desvantagens e vantagens, e uma coisa sempre observando, a questão de que essas energias, principalmente as não renováveis, elas possuem fim. Professor, as hidrelétricas nunca vão acabar porque o rio, a água é em ciclo, a gente viu isso lá no primeiro ano, acaba sendo renovável? Depende. Depende de quê? Se os rios tiverem um manejo de forma inadequada, se você tiver problemas de ordem ambiental que reduza a quantidade de água desses rios, ou até chegue a acabar com o rio, porque pode um rio acabar, você não tem como produzir energia. Então, do ponto de vista de ser renovável ou não, as hidrelétricas, a resposta é depende. Certo? O Rio São Francisco, por exemplo, reduziu o seu volume de água em 30%, certo? De 1900 até o ano 2000, quando foi feita a primeira medida, a primeira medição, perdão, lá em 1900, até 2000. Por quê? Por uso inadequado, certo? Desvio de água para uso na agropecuária, o abastecimento inadequado de indústrias, perfuração de poços, assoreamento do rio. Então, isso provoca uma diminuição do volume de água. Aí tem os problemas climáticos que reduz o volume das barragens, a falta de chuva. Então, a gente começa a observar que a energia nuclear e a termoelétrica ela começa a ser uma aposta dos governos dos países que têm uma base hidrelétrica muito forte. Está entendendo? Só que aí a gente fica nessa questão, caramba, tudo que é tipo de energia vai acabar ou pode acabar. Então já faz décadas que as universidades, que os pesquisadores do setor energético pesquisam sobre as chamadas fontes alternativas. O que seriam as fontes alternativas? Primeiro que vai ser o tema da nossa próxima aula, né, da próxima quarta. Porém, o que a gente tem que observar é que o próprio nome já diz, elas são alternativas ao fim das fontes modernas. Elas são alternativas à ineficiência de algumas fontes modernas, certo? Que elas precisam de um ou outro fator que o homem não pode controlar, às vezes até provoca, no caso dos problemas ambientais. Então, já se começa em todo o mundo, e o Brasil não seria diferente, de pesquisar, certo? E de usar essas fontes alternativas, certo? Nós já temos aqui no Nordeste um uso muito forte da energia eólica, nós já temos um uso muito forte, inclusive individual, residência, indústria, da energia solar, tá entendendo? Você já consegue colocar na sua própria casa a energia solar. Então, você tem um conjunto de energias que são chamadas de energias alternativas, porque elas surgem como alternativa a essas fontes modernas, certo? Com seus problemas de produção e de abastecimento. Porém, algumas delas, como eu falei, a solar e a eólica são até caras. Então, quais seriam essas fontes que nós vamos estudar
na outra aula. A fonte maremotriz, que é muito parecido com a hidrelétrica, porém utilizando a corrente marinha e áreas de estuário de rios. Nós vamos estudar as fontes geotérmicas ou geotermal, que usa a temperatura da Terra, então ela é alternativa porque ela usa a temperatura da Terra, certo? A energia solar, também chamada de fotovoltaica, a energia eólica, que é a energia dos ventos, recebe esse nome por causa do deus dos ventos Eólio, e a fonte da biomassa, que essa a nível de Brasil é muito importante, que é o uso da natureza como fonte de energia. Um exemplo mais clássico é o uso do etanol, né, o álcool combustível, certo? Ele é uma fonte da biomassa produzida a partir, aqui no Brasil, principalmente da cana-de-açúcar, mas em outros lugares se produz de outras formas, de outros gêneros, como nos Estados Unidos se produz a partir do milho. Então a gente vai estudar essas fontes alternativas. Vocês já podem até adiantar alguma leitura, ok? Então eu tenho 1 minuto aqui, vou no grupo de vocês daqui a pouco, colocar atividade, certo? Um vídeo para vocês assistirem e um relatório para me enviar pelo e-mail, pelo WhatsApp, aí eu nas informações lá eu coloco bem direitinho. Agora abram os microfones e tenham um bom dia, tenham uma boa semana. Vocês ainda têm aula amanhã e aula quinta. Pablo, eu não sei bem, porque para instalar energia solar depende do quanto tu usa. Para instalar na minha casa é mais barato do que instalar, por exemplo, numa indústria, certo? E o equipamento, por exemplo, para minha casa eu já fiz um levantamento, a conta de energia aqui dá em torno de R$250, é um investimento em torno de R$15.000 para eu colocar essa quantidade aqui, ok? Então, 250 é investimento em torno de 15 mil. Ok? Galerinha, tchau. Valeu. Certo? Tchau, Monga. Tchau. Foi bom Valeu, estar com Pedro. vocês. Daqui a pouco eu mando a atividade Tchau. lá no grupo. Beijo para todo mundo. Tô com saudade. Tchau. Valeu, Monga.